Abra sua Bíblia no Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 31. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter nos trago debaixo da sua onipotente mão. Chegamos a Maringá ontem por volta de 1h30 da manhã. Descansamos hoje em Maringá para chegar aqui e daqui a algumas horas pegar a estrada de volta para Califórnia, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida da pastora Alessandra, pela vida do pastor Marcos, pela vida da igreja, pela comunidade Ebenezer, os cantores que adoraram o Senhor de forma muito maestral. O Senhor continue abençoando a vida de vocês de forma muito prazerosa, em nome de Jesus. Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 8 e versículo de número 31. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei os meus assenta aplaudindo a Jesus. O evangelista João está narrando na sua narrativa bíblica, no texto, e trazendo a nossa memória, trazendo as palavras ditas por Jesus: quem permanece nas minhas palavras são os meus discípulos. Quem permanece enraizado na minha palavra, o vento pode vir, a adversidade pode vir, o vale pode aparecer, o deserto pode surgir, mas se permanecerdes nas minhas palavras, sereis os meus discípulos. Jesus está dizendo que não é permanecer quando tudo vai bem, quando tudo está favorável. Jesus está dizendo que para ser discípulo dele, precisa permanecer na palavra. Lendo esse texto, o Espírito do Senhor me visitou nesta semana e me deu um tema para ministrar, e subalterno a ele eu quero ministrar: levantando discípulos ou parasitas. Levantando discípulos ou parasitas. Quando falamos de discípulos, estamos tratando de um aprendiz e aluno. Ao contrário, quando falamos de parasitas, que são indivíduos que vivem à custa alheia, por pura exploração ou preguiça, os discípulos querem o que está do nosso coração, e os parasitas querem aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que conquistamos, aquilo que galgamos, aquilo que choramos diante de Deus. Os parasitas querem aquilo que estão nas nossas mãos. Aleluia. Ravassure Bacanto Ramanas. É o 8º aniversário desta igreja, é o 8º aniversário desta comunidade cristã, e nós não poderíamos nesta noite encerrar esta festa sem falar de discípulos ou parasitas, porque uma igreja não cresce, uma igreja não anda, uma igreja não se locomove, uma igreja não transcende tendo só parasitas. Ramandobi que alavácia. Uma igreja vai além, uma igreja chega aonde o Senhor Deus dos exércitos quer, quando nela tem discípulos, e todo discípulo tem a nagassori que avácia, quer aquilo que está no coração do mestre, que é aquilo que está no coração do seu líder, que é aquilo que está no coração daquele que o lidera, diferentemente do parasita, que só quer aquilo que está nas mãos,
que só procura por aquilo que está nas mãos, por aquilo que foi conquistado, por aquilo que foi aramanduiaçaio, ribifócia, calavachandaraia, adquirido. Nesta noite o Espírito do Senhor vai te diferenciar nesta noite. Ele vai abrir o seu entendimento para que você entenda se você está sendo um discípulo ou se você ainda está vivendo como um parasita. Se você está aqui nesta noite e a sua vida ainda é uma vida de parasita, eu tenho uma má notícia para te dar. O Jesus vai te pegar nesta noite, arabacandalabassúria, calavachandaraia, e você deixará de ser alguém que vive à custa alheia e será alguém que viverá os sonhos de Deus para a sua vida. Você será alguém que viverá aquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua família, para a igreja local e para o seu ministério. Calamancho bianacaya sebe naravácia. 1 Samuel capítulo 2 versículo 18. A Bíblia vai dizer que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Aleluia. Todos nós conhecemos a história de Samuel. Nós conhecemos a mãe de Samuel, que era Esther. Diz a Bíblia que ela fez um voto ao Senhor, e o Senhor abriu a madre de Ana. E quando Deus abriu a madre de Ana, aleluia, deu a ela um filho, a qual foi colocado o nome de Samuel. Para que Samuel nasceu? Samuel nasceu não para ser um parasita. Samuel nasceu para ser discípulo, porque diz a Bíblia, pastor Alessandra, que quando ele é desmamado, ele é colocado dentro do templo. E no versículo 18 diz a Bíblia que agora ele está ministrando com quem que Samuel aprendeu. Samuel aprendeu como um bom discípulo, como um bom aprendiz com o sacerdote Eli. Aleluia. Manjorevaiaçaio. Quando Israel estava vivendo debaixo de decadência espiritual, quando Israel estava vivendo os seus piores momentos no Bieg, a Candaraia, em sua nação, Deus vai levantar alguém, lamando cominar a vácia, como discípulo para fazer a diferença. Ora, Samuel é levantado por Deus como profeta, como juiz e como sacerdote em Israel para fazer a diferença. Eu não sei como você entrou por estas portas, eu não sei alamando de comonte que alavaiaçaio, camanduiaçaio, quem tem sido o seu mestre, eu não sei quem tem sido o seu discipulador, eu não sei de quem você tem aprendido. Samuel estava aprendendo de quem tinha capacidade de lhe ensinar, e a Bíblia vai decorrer e dizendo que Samuel agora vai chegar aonde o Senhor quer. O Senhor vai colocar Samuel para no Bieg, a Candaraia, mudar a trajetória de Israel. O que estava acontecendo em Israel, a Bíblia vai dizer que o sacerdote Eli estava pesado e gordo sobre o altar. A Bíblia vai dizer que os filhos do sacerdote Eli pegavam para si mulheres, lamando cominar a vácia. O que o Senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que quem é discípulo, mandagalava sub como a névia, aprende coisas boas para o crescimento da obra. Eu estou dizendo que quem é discípulo aprende coisas boas e coloca estas coisas boas em prática. Samuel aprendeu coisas boas, e no capítulo 3, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o lavaia sebe candaraia, Deus vai se manifestar e vai falar a Samuel. Samuel vai ouvir a voz de Deus, porque a lavaia suri cantaramanai, Deus estava para levantar alguém sensível
sensível à voz de Deus. Eu estou dizendo nesta noite que muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor, mas não conseguem ouvir a voz do Senhor. Eu estou dizendo que há pessoas que estão dentro do seio da casa do Senhor, mas não conseguem ter nitidez na voz do Senhor. Samuel, no meio da turbulência, conseguiu ouvir Deus. Aleluia. Quantas pessoas se dizem discípulos do Senhor, mas não ouvem a voz do teu Senhor. Eu estou dizendo nesta noite que Deus está abrindo ouvidos espirituais para voltar a ouvir Deus, para voltar a ouvir o querer de Deus, para voltar a ouvir a vontade de Deus, para voltar a entender o que Deus quer da sua vida. Você não é fruto do acaso nesta casa de oração. Você não é fruto do acaso nesta cidade. Mas no nosso contexto cristão está nascendo muitos parasitas que não põem a mão na obra, que não choram pela obra, que não sabem a luta da obra e que só querem viver à custa alheia de alguém que se colocou na brecha para Deus usar. O texto bíblico de 1 Samuel capítulo 2 versículo 22 vai nos dizer: era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todos os israelitas em Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Quem eram os filhos do sacerdote Eli? Ofni e Finéia. Eram discípulos? Não, eram parasitas, estavam lá só dando mau exemplo, estavam no contexto bíblico só mostrando aquilo que não se deve fazer. Como discípulo, pegavam mulheres à porta da tenda da congregação, e quem olhava para Ofni e Finéias, eu acredito que olhavam numa conjectura minha pessoal, que olhavam para eles dizendo: são filhos de um sacerdote, tem alguma coisa para nos ensinar. Mas na verdade não eram discípulos, eram parasitas. Ramando de Comontivácia, estavam lá só sugando o sacerdócio do Pai. Deixa eu abrir um parênteses na mensagem: não seja um parasita, não seja somente um sugador daquele a quem Deus levantou, mas seja um Ur. Quando Moisés cansar as mãos, que você seja um Ur para levantar as mãos de Moisés, e Deus dá vitória pela mão de Moisés. Uramacandalaia suramanai, uramandecala suribicomanévia. Ofni e Finéias eram mau exemplos. E tem gente batendo no peito na nossa geração e dizendo: eu sou discípulo, mas não faz o que o mestre manda fazer, não cumpre o que o mestre manda fazer, não escuta o que o mestre manda fazer, não obedece o que o mestre manda obedecer. Isto não é discípulo, isto é parasita. E é simples e muito fácil de identificar um parasita na casa do Senhor. Ele só quer sugar. Ora para mim, jejuma por mim, lê por mim, se consagra por mim, se alava chura bacandaraia. Discípulo, ele sacrifica, discípulo, ele sobe, discípulo, ele se humilha, discípulo, ele é repreendido. Lamancho meneploforque calabaraçaio, monto de calavácia. Ofni e Finéias estavam como parasitas ali, só querendo que eu estava na mão do sacerdote Eli. Diferentemente do discípulo chamado Samuel, Israel estava em decadência, mas Samuel, vendo a lâmpada antes que ela se apagasse, Deus falou ao ouvido de Samuel. Samuel entendeu que Deus queria
poderia. Deus está dizendo que Ele quer falar com você, discípulo, antes que a lâmpada de Deus se apague. Deus está dizendo que quer se manifestar a você como Ele não se manifesta a parasita. O lamacanda lavassaio. Você já ouviu aquela geração que pergunta: por que Deus usa desse jeito? Por que Deus muda desse jeito? Por que Deus move desse jeito? Por que Deus alabala, sabe como motivácia? Por que Deus usa desse nível? É porque Ele é discípulo. Ele aprendeu de algum mestre. Ele aprendeu de alguém que tinha para dar o lamento de comotivácia. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Discípulo respeita a unção. Discípulo respeita a hierarquia. Discípulo rendarai, shominacandaraia. Entende a voz do teu mestre. É verdade, meu Deus. Parasita fica à porta da tenda da congregação trazendo escândalo. E gente dizendo: mas não é filho do sacerdote, Olha aí. mas não é crente, mas não vai na igreja. Se a gente pudesse falar, a gente falaria: vai na igreja, mas é somente um parasita. Só vai atrás de milagre, só vai atrás de vitória. Qual o problema? Não tem problema receber milagre nem vitória. O problema é depender só disso. O melhor é ter Jesus ao nosso lado. É melhor ter o dono da bênção. Tendo o dono da bênção, tudo vai acontecer na tua vida, tudo vai acontecer na tua história. Samuel, característica de alguém que é discípulo. Ofni e Finéias demonstra-nos que é apenas um parasita. E nós estamos vivendo isso no contexto da igreja atual. Gente que está vendo discípulo sozinho, na minoria, chorando, lutando, batalhando para ver a obra de Deus andar. E os parasitas estão dizendo: eu não vou pôr a mão não. É só na hora do milagre que eu apareço. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Calamancho revasaio. Deus vai limpar os parasitas da casa do Senhor. Deus vai mover com a mão forte os parasitas. E Deus vai levantar uma escola de discípulos. Deus vai levantar gente que quer aprender, gente que quer pregar, gente que quer cantar, gente que quer evangelizar, gente que quer entrar nos presídios, gente que quer entrar nas penitenciárias, gente que quer pregar o homossexual, gente que quer pregar a lésbica, gente que quer pregar a prostituta, gente que quer pregar ao perdido. Porque Ele quer aquilo que está no coração do mestre. E aquilo que está no coração do mestre é muito mais difícil de se concretizar e virar realidade do que aquilo que está pronto, porque está no coração dele. A minha pergunta é: o que é que está no coração de Deus em relação à sua vida? Quais são os projetos de Deus em relação à tua vida? Quais são os sonhos de Deus em relação à sua vida? Olhar para alguém que já está voando, olhar para alguém que já está caminhando, olhar para alguém que está galgando ministerialmente é uma coisa, e nós não podemos nos iludir com isso. Porque aquilo que Deus está fazendo, iniciando na tua vida como discípulo, ainda vai ter uma caminhada, ainda vai ter uma trajetória, ainda vai ter um processo de decepção, um processo de traição, mas em tudo isso, lamento de profor que calavácia, se você é discípulo mesmo, nada disso vai parar a tua chamada, nada disso vai parar os teus sonhos, nada disso vai parar aquilo que Deus prometeu sobre a tua vida. A segunda pessoa que eu encontrei estudando a Bíblia, que para mim me mostra que é discípulo, 2 Reis 2,15, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu.
vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele. Eliseu. Capítulo 19 de 1 Reis, versículo 19, vai nos dizer que Elias vai passar em Abel-Meolá e vai encontrar Eliseu arando terra na 12ª junta de boi. O Senhor vai falar: Elias, passa lá e passa o meu manto, passa o teu manto sobre a vida de Eliseu, porque tu ungirás a ele profeta no seu lugar. Elias ouve o que Deus fala, e eu fico tentando entender com a minha mente de pastor, com a minha mente de servo, o que é pegar a capa e passar sobre a vida de alguém que vai nos substituir. Ter pessoas no nosso nível é uma coisa, o problema é quando Deus te chamar e falar: o teu ministério está acabando e é para você ungir fulano, Bertando, é para você transferir a unção que eu te dei, porque eu estou levantando fulano no seu lugar. O problema está aí. Levará-se a comonte que a lavasse. Só que eu admiro Elias, porque Elias não indagou, não questionou Deus. Ele foi até Abel-Meolá, passou a capa sobre Eliseu. Eliseu foi despedir dos teus pais, imolou os bois e passou a seguir a Elias. E aonde Elias ia, estava Eliseu lavando as mãos de Elias. O que é isso, pastor? Eu lhe explico. Discípulo que é discípulo lava a mão do seu mestre. Discípulo que é discípulo segue o seu mestre aonde ele vai. Eliseu está indo lamando Rev Naravácia, onde Elias ia para a escola de profeta. Para Gilgal ia Eliseu, para Jericó ia Eliseu, Alaia Subcomi Naravácia, para o Jordão ia Eliseu, a ponto que muitos olhavam da escola de profetas e perguntou a Eliseu: Eliseu, tu está sabendo que Deus vai levar Elias no Pierga Candaraia, Mundo que Avácia? Eu acredito que Eliseu, como discípulo, olhou para aquele povo e disse: eu sei que Deus vai levar e eu estou atento, porque Ele tem algo que vai descer sobre a minha vida. Ele tem algo que vai fazer parte do meu ministério. Deixa eu abrir um parênteses. Tem gente sentada do seu lado que amanhã pode ser o seu pastor, que amanhã pode ser o seu líder, que amanhã pode ser o ministro de louvor desta casa, que amanhã pode ser aquele que vai expulsar demônios. Então não despreze, não menospreze o lamanto de Calavassaio. Tentaram fazer isso com Eliseu, e Eliseu está dizendo: eu sei do que eu estou focado, eu estou atento na torre da vigília com aquilo que Deus falou comigo. Ele disse que vai levar Elias no pique a Lavácia Candaraia. Então vai haver agora uma comunicação entre os dois. Elias vai perguntar para Eliseu: o que tu queres que eu te faça? Eu acredito que Elias não imaginava que Eliseu seria tão ousado de dizer: eu quero porção dobrada do Espírito profético que habita sobre ti. Eu quero porção dobrada do Espírito profético que habita sobre a tua vida. Não era porção dobrada do Espírito Santo, era porção dobrada do Espírito profético que atuava sobre a vida de Elias. Anagachande cominaravácia, do piquialavácia, 2 vezes mais do piquiavácia desceria sobre Eliseu. O que é isto, pastor? Eu lhe explico. Elias era aquele que dizia: não vai chover, e durante 3 anos e meio não choveu. O que é isto? O Lamandagassúria, porção profética 2 vezes mais. Aleluia. Mas Elias disse para Eliseu: só vai
vai acontecer se você me ver subindo. Aleluia. Esta geração precisa estar mais ligada. Discípulo que é discípulo não desliga. Discípulo que é discípulo, ele sabe quando tem oração na igreja, quando tem oração no monte, quando tem relógio de oração, quando tem tempo de consagração, porque ele está ligado. Ele sabe que a qualquer hora dessa o Senhor vai pegar ele, o Senhor vai encher ele, o Senhor vai comissionar ele para algo grande, para algo profético. Elias é levado no redemoinho de fogo. Eliseu vê, porque discípulo que é discípulo vê tudo o que o seu líder passa. Eu vou falar Jesus. Discípulo que é discípulo está vendo o que o seu mestre passa, está vendo o que o seu líder passa, está ali sentindo do lado, está passando as agonias ali do lado, está passando as provações ali do lado. Eliseu está ligado, e quando a capa cai, o lavaia sebe candaraia, a porção dobrada cai sobre ele. Ele pega o manto está rasgado em duas partes, representando porção dobrada do espírito profético que habitava sobre Elias. Quando Eliseu pega a capa, o lamacanto ramanasebe e que devôcia, os filhos dos profetas perceberam que o espírito de Elias agora repousava sobre Eliseu. O que o Senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que Deus vai levantar você para um novo tempo. Eu estou dizendo que Deus tem usado a pastora Alessandra, que Deus tem usado o pastor Marcos, que Deus tem usado os levitas que aqui adoraram, mas Deus quer levantar você para um novo tempo. Deus quer levantar na cala saio, Deus quer levantar você na sua casa, Deus quer levantar você na empresa onde você trabalha, Deus quer levantar na faculdade onde você estuda, Deus quer te levantar na escola onde você está cursando o ensino médio fundamental. Deus quer levantar você com porção dobrada do espírito profético sobre a tua vida. E o que mais me chama a atenção é que o discípulo está assumindo uma escola de profeta de 24.000 alunos. Onde estava Eliseu? Na 12ª junta de boi. Porque os 24.000 não tinha ninguém lá capaz de assumir? Não é porque não tinha, é porque Deus foi buscar um discípulo. Tem hora que tem muita gente no aglomerado, tem muita gente que você olha como os filhos, como os irmãos de Davi e diz: não, esse é de peleja, esse é de batalha, esse vai. E Deus está dizendo: não vai. Você está olhando a aparência, isso aí é medroso, isso aí é covarde, isso aí não põe a mão, isso aí não oferta, isso não ajuda a minha obra, isso não chora pela minha obra. Mas Senhor, na 10ª junta de boi, eu vou arrancar ele de lá, porque ele é discípulo, e eu vou colocar ele para liderar 24.000 na escola de profetas. Olha aí, meu Deus. Alamando Yassai. Glória a Deus. Você está abrindo a porta para que as pessoas entrem para a casa do Senhor? Continue sendo discípulo. Você que limpa a casa do Senhor e alguém está dizendo: não, para que limpar? Continue sendo discípulo. Isso é voz de parasita. Parasita só quer sugar, parasita só quer viver à custa da vida alheia, só quer viver daquilo que outro conquistou, daquilo que o outro galgou. E o que me chama a atenção é que Eliseu era discípulo, mas vai andar com Eliseu um parasita, Geazi. Capítulo 5 de 2 Reis, versículo 20, vai dizer que Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo:
Eis que o meu Senhor impediu a este Ciro Naamã que de sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei alguma coisa da sua mão. Naamã foi curado, não tinha mais lepra, veio com prata, com ouro, com carro, com vestes. Falou: toma de presente. Eliseu disse: não quero, eu sou discípulo. Discípulo depende de Deus. Estamos vivendo num contexto de geração cristã, em que as pessoas vão mandando um recado: deixa eu pregar aí, deixa eu cantar aí. Discípulo que é discípulo, o próprio mestre abre a porta e coloca ele lá dentro. O próprio mestre move o coração de quem ele precisa mover e coloca lá dentro. Aleluia! Essa geração que fica pedindo para ir, para entrar, é geração de parasita, geração que não ora, geração que não chora, geração que não entra diante de Deus. Mas eu acredito que aqui dentro tem uma geração de discípulos que tem orado, que está esperando o tempo de Deus. E quando chegar o tempo de Deus na tua vida, ninguém vai opuser, ninguém vai parar, ninguém vai conseguir travar aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Geazi disse: não, o meu senhor não está aqui, eu vou correr atrás. Correu e disse: Naamã, me dá a prata, me dá o ouro. O profeta, o discípulo não recebeu, mas o parasita queria a prata, queria o ouro. É o 8º aniversário da comunidade Ebenezer. Eu acredito que a pastora e o pastor não querem a sua prata e nem o seu ouro, mas tem gente aí fora querendo, como mercenário, aquilo que faz, aquilo que muda a vida deles. Porque eu acredito que ainda tem homens e mulheres de Deus espalhados no Paraná, e esta casa não é diferente. Parasita só quer aquilo que você conquistou. Você não sentiu de me dar, não? Olha a conversa de Geazi. Olha, meu senhor mandou eu vir aqui, ainda usando mentira, porque parasita é mentiroso. Olha aí, Jesus. Foi Eliseu que me mandou. Aí ele chega diante de Eliseu e vai falar assim: o meu espírito foi contigo. Por que você recebeu a prata, o ouro, as vestes? A lepra que estava sobre Naamã, agora ela passa a habitar em você. Parasita só anda leproso. Meu Deus. Porque não tem compromisso com Cristo, porque não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com departamentos, não tem compromisso com o seu líder, não tem compromisso com o seu pastor. Agora discípulo só anda sarado, não carrega lepra, porque ele não está atrás daquilo que está nas mãos, que está todo mundo vendo. Ele está atrás daquilo que está embutido no coração. Outro discípulo que me chamou muita atenção, Pedro, evangélico, segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo 16, ele repreendeu, respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Tem hora que a gente, como discípulo, não quer cantar, não quer pregar, não quer evangelizar, não quer chegar a casa. Não é porque a gente não quer, é porque a gente não, chega, já deu. E o caso de Pedro, como discípulo, é tão sério, que Pedro iria negar Jesus. E ele está dizendo: não, eu não vou te negar. E o mestre está dizendo: tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. Mas discípulo, mesmo negando a Jesus, ele se arrepende e volta para o cerne daquilo que Deus o chamou.
E quando ele volta, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? Tu está disposto a ir aonde eu te colocar, Pedro? Porque discípulo está disposto a viver aquilo que Deus tem, está disposto a ser colocado aonde Deus quer. E Pedro está dizendo: eu te amo e tu sabes. Aí o Senhor vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. Discípulo lidera, discípulo abraça a obra, abraça o reino. Pedro estava com o ministério abraçado, não tinha para onde correr, porque discípulo, por mais que ele tente correr do chamado, ele vai correr e vai cair no chamado. Jeremias capítulo 1 versículo 4: eu te chamei desde a madre, te dei por profeta. Acabou. Discípulo que é discípulo, ele fala: eu não quero. Aí quando assusta, aquele que fazia na igreja desaparece, sobra para a gente. Não é assim? Aí aquele que realizava para, ou decepciona, ou se entristece, murcha que nem erva do campo. E o Senhor fala aí: ó, agora é você, vai fazer? E discípulo não consegue falar não, Senhor, porque Pedro está dizendo: tu sabes que eu te amo. Ele está dizendo, em outras palavras: eu sei que não é fácil pastorear, mas por causa de ti e por ser discípulo, eu vou pastorear as tuas ovelhas. Só que há um contraste de discípulo chamado Pedro entre Judas, que também era apóstolo. E segundo a psicologia, Judas era o mais equilibrado. Era impossível ele vender Jesus por 30 moedas. Só que João 12,6 vai dizer: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que lançava. Então quando a mulher derrama o perfume aos pés de Jesus, Judas vai dizer: mas custa muito caro, é 300 denários. Parasita. Para que pintar a igreja? Guarda o dinheiro. Para que trazer pregador? Guarda o dinheiro. Para que trazer cantor? Guarda o dinheiro. Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Para que comprar instrumentos? Guarda o dinheiro. Só que a intenção de Judas não era para lá na frente comprar algo melhor. Não. Porque o que guardava-se na bolsa da tesouraria, diz o texto de João 12,6, que ele roubava, ele tirava do que estava na bolsa. E aí eu lhe dou uma resposta: porque nenhum demônio pode tomar a vida de alguém se não tiver legalidade. E a legalidade dada a Satanás por Judas era roubar. Ele roubava a bolsa da tesouraria. Parasita não quer ver Deus operar. Parasita não quer ver investir na obra. Ele quer que guarde para o seu bem próprio, para o seu benefício, para o seu uso próprio. E Judas vai terminar a história bíblica dizendo que ele tirou a sua própria vida, porque era um parasita. Era alguém que a mulher chegou para dar o seu melhor ao mestre, e ele disse: não, vamos vender. O seu melhor é uma oferta alçada, glória a Deus, mas não tem. O seu melhor é o seu glória, é o seu aleluia, é o seu louvor, é o seu melhor. Eu não posso interferir como parasita.
E a nossa geração está cheia de parasita, querendo nomear, querendo dar numeração, querendo dar nota ao louvor de um levita, dar nota à mensagem de um pregador, dar nota como a igreja trabalha na localidade, na cidade. Cada igreja tem uma chamada, e eu acredito que a comunidade Ebenezer foi chamada como eclésia, chamada para fora, para buscar quem está lá fora e colocar aqui dentro. Ô Judas, Eremanacala Súria, ô parasita, sai da frente, porque nesta casa tem discípulo, e discípulo vai pastorear aquilo, as pessoas a quem Deus mandou pastorear. Ô pastor, a mensagem é dura. Eu lhe disse no começo que eu queria pregar avivamento, mas o Espírito do Senhor me impeliu dizendo: Denis, é uma mensagem pastoral. A minha igreja precisa entender que ela só vai crescer quando tiver discípulo, e discípulo gera discípulo. Ora manacandaraga saio comonte. Glória a Deus. Alabaia sebina. Olha, Judas andava do lado de Jesus, via os sinais de Jesus, via os milagres de Jesus, mas no escondido, achava que estava no escondido, porque quando João vai escrever, João viu que João era o amigo mais íntimo de Jesus. João viu. Camanasebina. Discípulo vê aquilo que ninguém vê. Você não entendeu? Vou repetir. Discípulo vê aquilo que ninguém vê. Glória a Deus. Preocupado com a obra, preocupado com o reino, preocupado com o seu mestre. E ele vai relatar no texto dizendo: ele tirava da bolsa, porque era ladrão. É o texto. Porque era ladrão. Essa casa de oração, os líderes dela, você já conhece, porque é você que congrega aqui. Você sabe a entrega deles. Demandagara soremante ocominaracé. Pastor, o senhor veio hoje fazer a biografia do pastor Mark e da pastora Alessandra? Não, eu nem passei na casa dele, já vim embora direto do culto. Porque quando a mensagem é assim, eu já não passo em lugar nenhum, já vim direto. Demante ocominaracé. Para ninguém dizer assim: não, o pastor passou lá e tomou um café, por isso que ele foi lá, a pastora contou alguma coisa para ele. Não, irmão, eu vi a pastora em março ou abril. Mas Deus dizia para mim: Denis, lá tem discípulos, mas está na cantomina, na candara, mas está nascendo um povo parasita, e eu vou arrancar com a minha mão forte, porque a minha obra não cresce com parasita, a minha obra cresce com discípulo, com a mão na obra, com a mão na massa, dizendo como Neemias: estou fazendo uma grande obra, de maneira tal que não poderei descer, porque desceria antes de concluí-la. Verdade, meu Deus. Quem é você, discípulo ou parasita? Eu me converti em 1998 em Belo Horizonte, sou natural de lá, vivi lá 27 anos da minha vida. Agora nesse ano de 2017, no mês de março, dia 12, vai fazer 10 anos de Paraná. E quando eu me converti, eu já tinha gente que era discípulo e gente que era parasita, que eu olhava e dizia: eu não quero ser que nem fulano. E isso não é julgar, porque quem está lá fora está olhando para nós. Quem está preso no mundo está olhando para nós, dizendo: eu quero ser igual aquele, igual aquela, mas igual aquele eu não quero, porque está vendo mal conduta, mau testemunho, está vendo escândalo na vida de alguém que é parasita. Eu me converti aos 18 anos de idade, sou um ex-dançarino da Galassoremante Ocominaravas.
Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu disse: Jesus, eu vou para a tua casa, eu vou largar o The Boys of Dance, mas eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero o que está no teu coração. Eu não quero o que está na mão do meu pastor. Eu não quero aquilo que está na mão dos presbíteros, dos evangelhos. Eu quero o que está no teu coração. E o Senhor usa o teu líder, o teu pastor. O Senhor usa quem o Senhor levantou para me ensinar o seu melhor. O problema desta geração é que não querem extrair dos seus líderes o melhor. Eu quero ser como o pastor, eu quero ser como a pastora, eu quero ser como o levita, eu quero ser como os cantores que cantaram. Mas senta com eles e pergunta o que eles tiveram que passar para tocar do jeito que toca, para cantar do jeito que canta. Vai, senta na cama, o Exi, alabaterel, le mandou e assim, alavai a sé, a manchori me cala sai. Senta com eles, cada um tem uma história. Eu decamando e assim, alavasteia. Eu me lembro que quando eu fui começar a fazer aula de teclado, emanto cominaraçaio, porque todo o ministério de louvor da igreja dá problema. Eu disse: eu vou fazer aula de teclado para me ver por que esses irmãos dão tanto problema na igreja. Alamanto cominaraçaio. Sabe quanto tempo eu estou lá? Vai para 3 anos e meio e não toco nem 1% do que o irmão está tocando lá atrás. Elemanto cominerevivácia. E aí quando eu comecei a tocar, diziam para mim: vai ficar só nesse dendão, dendom, dendom, vai ficar só nesse dendom, dendom. Sabe por quê, irmão? Tem pessoas que olham para discípulos e não acreditam naquilo que Deus o falou. Se você não acreditar naquilo que o próprio Deus falou com você, não é o pastor que vai acreditar, não sou eu que vou acreditar. Você precisa crer e acreditar naquilo que Deus te falou. Eu termino a mensagem. Vamos vir a vigília. Lucas 23:42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu paraíso. Discípulo, ladrão da cruz, segundo a tradição, Dimas, o seu nome, está lá entre a morte, já está condenado. Só que ele olha para Jesus e vê que Jesus é justo, que ele está lá sem merecer, e fala: eu aprendi aqui na cruz quem é o Senhor. Eu quero ser o seu discípulo. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Agora, o contrário do discípulo, tem um parasita do lado. Segundo a tradição, seu nome é Gemas. Demandagá sob que alabarasai. Lucas 23:39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós também. O discípulo está dizendo: eu já ouvi do teu reino. Quando o Senhor ressuscitar, me leva para lá. O parasita está dizendo, na sua arrogância: desta aí você não é Jesus? Salva você primeiro e depois a nós. Parasita, até no momento adverso, não consegue ver a glória de Deus. Porque Gema, segundo a tradição, não viu a glória de Deus, só olhou e blasfemou. Morreu ali. E o 8º aniversário desta igreja está dizendo para você: o Senhor não te levantou para morrer. O Senhor não te levantou para parar no caminho. O Senhor não te levantou rabacebe na canturimiova saio. O Senhor não investiu tanto na sua vida para ver você perdido lá. O Senhor investiu para ver os frutos. O Senhor investiu dons espirituais na sua vida para colher os frutos.
Então não pare. Discípulo vai ser criticado mesmo. Discípulo vai ser perseguido mesmo. Discípulo vai ser apedrejado mesmo. Discípulo vai arrumar calúnia contra ele mesmo. Mas de todas elas o Senhor nos guardará. De todas elas o Senhor te livrará. De todas elas a mão do Senhor te sustentará. Aplauda Jesus. Assim te diz o Senhor Deus, em cuja face e presença eu estou nesta noite. Tu